Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu vou começar uma minissérie no Evangelho de Marcos, falando um pouco sobre a diversidade do chamado de Jesus. E aqui eu gostaria de aplicar não só a liderança, mas também a igreja como um todo. Eu acredito que o corpo apostólico, ele tanto se aplica nessa questão de diversidade à liderança, como à igreja em especial, tá bom? Então, eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 3, versos de número 16 a 19, que diz: Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Hoje, então, eu gostaria, nesse primeiro momento, de falar sobre liderança e bastidor. E eu gostaria de pensar dois nomes, dois irmãos. Nós vemos aí o nome de Simão, Simão Pedro, no verso de número 16, e no verso 18, André. Simão, ele foi considerado pela tradição, e as escrituras atestam isso, como o porta-voz dos 12. Simão Pedro, de fato, ele aparece muito nos evangelhos, falando, interrogando a Jesus, passando até do ponto às vezes, né? Ele era capaz de falar palavras belíssimas, como na, na, naquele episódio onde Jesus pergunta: Que dizeis o povo sobre mim, quem eu sou? E Pedro depois fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro era aquele porta-voz dos 12 de fato, um grande líder. Parece que a liderança corria forte em suas veias. Pedro, ele teve além de líder, ele foi um escritor sagrado, canônico. Ele escreveu duas cartas que nós temos registros aqui na Bíblia Sagrada, primeira e segunda de Pedro. E ainda mais, o próprio Evangelho de Marcos é tido como o escrito das lembranças de Pedro, sob a pena de João Marcos. Então Pedro, ele teve um ministério profícuo. A história diz que ele exerceu grande influência em Roma, onde foi crucificado, segundo a tradição, de ponta cabeça. Então Pedro era um líder, e Deus chama pessoas assim. Deus chama pessoas que, às vezes, no primeiro momento, não desempenham ali, não parecem ter a aptidão para liderança, mas parece que desenvolve, né? No convívio com os irmãos, Deus vai dando graça, essa pessoa do nada começa a liderar pequenas coisas, com pequenos grupos, dá uma aula de escola dominical, daqui a pouco torna-se um presbítero, pastor. Nossa, Deus chama líderes para a sua obra, e Ele os capacita. Pode ser no primeiro momento uma pessoa que não saiba falar, tenha dificuldade, mas o Espírito de Deus há de capacitar sempre esse tipo de pessoa, a que Ele quer usar como líder na sua igreja, no meio do seu povo. E há espaço para pessoas assim. Mas há pessoas também que trabalham nos bastidores, como André. Nós vemos pouquíssima referência sobre André nos evangelhos e em Atos, por exemplo. Né? Nós temos pouquíssimas referências. Não escreveu nenhum livro da Bíblia, nenhuma carta nós temos sobre André, mas nós sabemos que ele trabalhou nos bastidores. Segundo a tradição, André, ele foi para Caia evangelizar. Há algumas tradições que colocam ele como fundador da igreja russa. Mas o que nós temos, acho que mais seguro, é que André foi para Caia evangelizar. E lá na Caia, ele evangelizou a esposa de um procônsul romano. Quando esse procônsul ficou sabendo que a sua esposa se convertera, ele crucificou André numa cruz em X, chamada depois de Cruz de Santo André. Né? Só entre aspas, santo você esquece, viu? Santo deixa para os católicos. Nosso irmão André, tá? Então ficou conhecido ali como a Cruz de André. Para os católicos, Santo André. Tá? Então veja, André não teve um ministério tão famoso como o de Pedro, mas foi usado de igual modo. Então, há espaço e há momentos que é necessário ter aquelas pessoas à frente, como é necessário ter aquelas pessoas que trabalham por trás, nos bastidores.
E Deus usa ambos tipos de ministério, ambos tipos de pessoas. Aqueles que vão estar à frente e aqueles que vão estar ali entre os bastidores, atrás das cortinas, trabalhando duro no reino de Deus. Que tipo de pessoa você é? Deixa nos comentários, para você se identificando. Eu sei que Deus vai usar você onde quer que for, seja para liderar ou seja para servir nos bastidores. Porque no final, cá entre nós, a glória é só para Ele, não é verdade? Vamos orar? Deus, obrigado pela diversidade que há no chamado. Obrigado pelos líderes da nossa igreja, que são tão necessários para que o povo não se desvie, para que o povo seja guiado pela Tua palavra. E obrigado também pelas pessoas que se dedicam tanto nos bastidores. Pessoas que, por exemplo, trabalham na cozinha da igreja, ou até mesmo aqueles pastores que não terão biografias escritas em seu nome, mas que exercem o ministério de forma tão bonita, tão fiel. Obrigado por aqueles a quem a história não faz menção, mas que o Senhor conhece. Eu agradeço por esses, ó Deus. Eu agradeço por todas aquelas pessoas que não aparecem na primeira revista, ou na capa dos jornais, nas revistas de época, mas que são pregadores fiéis, porém não midiáticos. Obrigado por essas pessoas. Use, ó Deus, tanto os líderes quanto os que trabalham nos bastidores, para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.